Aleluia. Coisa boa é estar na casa de Deus, meus irmãos. Tem gente assistindo agora ao vivo dizendo assim: ah, que vontade de estar aí nesse culto, mas não pode, está enfermo, ainda está no trabalho. Mas você veio, você chegou. Então o Espírito de Deus está sobre a sua vida e sobre esta casa. Quem crê pode dar um brado de glórias ao Senhor nessa noite. Meus irmãos, o Espírito Santo é isso, ele é vida. É por isso que o nome da série que nós estamos ministrando se chama Vivendo no Espírito, porque a vida só é possível se for através do Espírito Santo. Se não for o Espírito Santo, irmão, a gente arruma a bagagem, a mala, a mochila e pega o beco, como diz o Matuto, né? E vai embora. Por quê? Porque não tem nada. Você já pensou se o Espírito Santo não existisse? Qual era a razão de estar aqui? Nenhuma. Mas nós estamos aqui porque o Espírito de Deus nos trouxe. Talvez você chegou aqui nessa noite triste, desanimado, mas o Espírito de Deus, ele te visitou. Meus irmãos, eu sinto essa presença desde a hora que coloquei os pés aqui neste culto, meus irmãos. E na hora que a Lívia estava louvando o Senhor, juntamente com a irmã Tupiné, irmãos, o Espírito do Senhor, ele falava que iria visitar o seu povo nesta noite. Aleluia. Então, ele já nos visitou nessa noite, na hora do louvor. Então deixe ele visitar a sua vida através da palavra. Deixe esse avivamento pegar a sua vida, pegar em você, irmão. Não deixe que nada atrapalhe a sua comunhão com o Espírito Santo de Deus. Davi, quando ele pecou, que ele vai escrever o Salmo de número 51, ele vai dizer assim: Senhor, não retires, não remova de mim o teu Espírito Santo, porque o Espírito Santo é o que temos de mais importante sobre a nossa vida. Não adianta, irmãos, você pode ter o conhecimento que for, você pode cantar, você pode aconselhar, você pode ter um diploma universitário, você pode conhecer muita gente, mas se não conhecer de forma pessoal e íntima o Espírito Santo, você não vai conseguir fazer nada nessa vida de forma relevante. É o Espírito de Deus quem transforma a vida do homem. Então, em nome de Jesus, guardemos isso no coração. O Espírito de Deus é quem transforma a vida do homem. Nós só somos alguma coisa. Quando eu falo nós, não me refiro a mim, eu me refiro a todos nós, porque o Espírito de Deus habita dentro de cada um de nós, irmão. Ele mora aí dentro. Paulo escrevendo, ele vai dizer aos Coríntios: e não sabeis vós que o vosso corpo é templo e morada do Espírito Santo? Você é uma casa de Deus, é uma casa do Espírito Santo. Ele habita dentro de você, ele está aí dentro, ele já mora aí dentro. Essas são as afirmações da palavra. Meus irmãos, eu vou falar rapidamente hoje. Por que eu falo rapidamente? Porque o tempo, ele corre ligeiro, e eu vou continuar a temática que eu comecei na quinta-feira passada, falando um pouco sobre a atuação do Espírito Santo na antiga aliança. Na semana passada, meus irmãos, nós aprendemos muitas coisas valorosas a respeito do Espírito Santo, e uma delas foi a respeito da sua atividade capacitadora, aonde o Espírito Santo, ele selecionava algumas pessoas para que essas pessoas fossem cheias de Deus e elas fizessem a obra que era designada pelo Senhor. A gente citou aqui Bezalel, Aholiabe,
toda a comitiva supervisionada por ele. Nós falamos sobre os líderes nacionais, que eles também recebiam o Espírito Santo para que houvesse uma nova dinâmica, não uma dinâmica no campo natural, mas uma dinâmica espiritual, porque essa liderança, ela tinha, meus irmãos, a necessidade de que o Espírito Santo atuasse sobre a vida desses líderes. Mas hoje, meus irmãos, falamos também sobre a obra criadora. O Espírito Santo, ele é criador, ele é o Deus criador, ele é o Deus que cria. A Bíblia vai mostrar lá em Gênesis, meus irmãos, no capítulo 1, que no princípio Deus cria os céus e a terra, e logo no finalzinho do versículo fala que o Espírito se movia sobre a face das águas. A gente vai ver essa obra de preservação do Espírito Santo, mas eu não falei sobre essa obra de preservação, eu falei a respeito da criação. O Espírito Santo é Deus, ele criou. Então a gente desconstruiu essa ideia de que o Espírito é só uma força. Porque é assim que muitos crentes hoje, irmão, quando a igreja não tem escola dominical, não tem culto de doutrina, é assim que muitos crentes tratam o Espírito Santo, como uma força. Você já viu aqueles crentes, irmão, que não gosta de Bíblia? Você está pregando a Bíblia, você está dando doutrina, ele não sente nada. Mas quando você fala alguma coisa, irmão, eu estou sentindo aqui o Espírito Santo. Aí ele já começa a se arrepiar, como se o Espírito Santo fosse só uma força. Não, o Espírito Santo, meus irmãos, ele é uma pessoa, ele está sobre a vida de cada um de nós. Quem pode dizer amém? Glória a Deus. Então vamos à palavra de Deus nessa noite, meus irmãos, em nome de Jesus. Então, continuando essas nossas ministrações sobre a série Vivendo no Espírito, é uma série que a gente está ministrando. Eu estou trazendo alguns sermões doutrinários, para depois a gente entrar na parte teológica e ao mesmo tempo devocional, trazendo essa vida no Espírito para a nossa vida, tá bom? E nós vamos perceber, e há indícios para isso, que a obra do Espírito Santo no Antigo Testamento, meus irmãos, ela consiste em completar e sustentar o que Deus Pai planejou e o Filho começou. A gente vai ver isso lá em Gênesis. Deus Pai, ele planeja, o Filho começa, e no Antigo Testamento, a obra do Espírito Santo é completar, auxiliar e sustentar o plano que estava no coração do Pai. Então, a gente percebe que a Trindade, ela trabalha com essa harmonia. A Trindade, meus irmãos, trabalha com essa visão de planejamento, sustentação, e para que isso ocorra tem que haver o quê? A unidade. Vocês lembram que na semana passada eu falei muito sobre a unidade, meus irmãos? A unidade, ela só é possível, aliás, a obra de Deus só é possível a gente realizar se houver unidade. Por que é que na obra de Deus, todo líder, todo pastor, ele sempre prega a respeito da unidade? Porque, meus irmãos, não dá para trabalhar na obra sem unidade. E essa unidade é pelo vínculo da paz. Irmão, se a Trindade trabalha em unidade, por que é que eu e você vamos trabalhar de forma diferente? Você já imaginou se todo mundo fizer aquilo que vem ao seu coração, e isso no contexto da obra de Deus? Aí, irmãos, nada acontece. É por isso que a palavra de Deus, ela vai nos informar e vai nos mostrar, meus irmãos, que quando os irmãos estão em unidade, ali Deus ordena o que, irmão? A bênção. Se não houver unidade, então a Trindade, ela trabalha em unidade. Meus irmãos, no Antigo Testamento, a gente vai ver, por exemplo, Isaías falando a respeito do Espírito Santo e da atuação dele.
E ele foi predito pelo profeta Isaías que esse Espírito ele traria uma grande renovação. Uma grande renovação viria. Abra aí Isaías capítulo 32, versículo de número 14. Isaías 32. Versículo 14 em diante, olha o que diz a palavra: a fortaleza será abandonada, a cidade barulhenta ficará deserta, a cidadela e a torre das sentinelas se tornarão covis, uma delícia para os jumentos e uma pastagem para os rebanhos, até que sobre nós, olha o que Isaías está dizendo, seja derramado do alto, sobre nós o Espírito seja derramado do alto, e o deserto se transforme em campo fértil, e o campo fértil pareça uma floresta. A justiça habitará no deserto, e a retidão viverá no campo fértil. Uma promessa, ou uma predição, ou uma profecia, que fala a respeito de uma grande renovação. Mas lá no livro do profeta Isaías, esse mesmo livro, 44, versículo 3, olha o que a Bíblia diz: porque derramarei água na terra sedenta. Tem uma tradução que diz, torrentes sobre a terra seca. Você já viu alguém dizer assim: ah, irmão, estou tão seca, eu acho que o Espírito Santo não vai agir sobre a minha vida. Estou me sentindo tão vazio, tão seco. Só que a promessa, meus irmãos, é que derramaria-se água ou torrentes sobre a terra seca, ou a terra sedenta. E torrentes na terra seca, derramarei meu Espírito sobre a tua prole, ou a posteridade, e a minha bênção sobre os seus descendentes. O Espírito Santo, no Antigo Testamento, a gente vai encontrar essas predições, essas profecias, que são verbalizadas a respeito dessa vida com Deus. Quando nós vamos olhar para o Novo Testamento, a gente vai ver, irmãos, que há uma mudança em algumas atividades do Espírito Santo, mas outras nós vamos ver uma continuidade. A grande mudança que a gente vai perceber é que na obra de capacitação, essa obra, ela era limitada no Antigo Testamento, como nós falamos na quinta-feira passada. Se você quiser rever, essa mensagem está aí no nosso canal, ela deve estar num playlist, Vivendo no Espírito, que é a série de doutrina que a gente está ministrando. No Novo Testamento, o Espírito Santo, sua atividade, seu ministério, seu exercício, sua obra, ela vai ser muito mais íntima e pessoal. Irmão, quando a Bíblia vai dizer assim no Novo Testamento, que a gente agora tem a oportunidade de chamar ele de Abba. Abba é um termo, irmãos, que fala sobre o Pai na intimidade. É como se você chamasse assim, meu paizinho querido, meu papai. Você tem a oportunidade de chamar de Pai na intimidade. No Antigo Testamento não existia isso. Isso é porque a obra do Espírito no Novo é íntima e pessoal. Irmão, a gente tem tanta riqueza à nossa disposição. Nós temos o Espírito Santo morando dentro de nós, e a Bíblia diz que quando Ele viesse, Ele nos guiaria em toda a verdade. Nós temos, meus irmãos, o fruto do Espírito, que falarei lá na frente. Nós temos, meus irmãos, os dons do Espírito Santo, os dons espirituais do Espírito, os dons ministeriais, que é do Espírito Santo também. A gente tem tanta coisa à nossa disposição, e a gente vê hoje crentes, irmãos, vazios de Deus, vazios do Espírito Santo, vazios dessa experiência, vazios de alegria. Irmão, eu sou o mesmo crente que aceitei Jesus, irmão, com 14 para 15 anos de idade. Irmão, não tem quem tire minha alegria do Espírito Santo.
Tem gente, irmão, que terceiriza a tristeza dele. Eu só estou triste por causa disso. Eu só estou triste por causa do irmão fulano. Pois, meu irmão, se o Espírito de Deus habita dentro da minha vida, nada vai tirar a alegria do Espírito Santo sobre a minha vida. E já fui provado em tudo que vocês imaginar. Mas não perdi a alegria do Espírito Santo. Irmão, tem crente que chega num culto como esse, irmão. A gente acaba de louvar a Deus, de engrandecer a Deus, e ele é capaz de sair de um culto como esse e dizer: não gostei, não prestou, não gostei das músicas, não gostei da palavra, não gostei da oração, não gostei de... Irmão, o problema é teu, meu irmão, porque o Espírito Santo está à disposição de cada um de nós. É você quem tem que abrir o coração para receber essa riqueza de Deus, meu querido. Porque tem gente, irmãos, que às vezes, meus queridos irmãos, a alegria de Deus ela vem, mas ela não abre o coração, ele não abre o coração. Irmão, se você não abrir o coração, nem eu vou abrir, nem Deus, porque Deus não é mal educado. Você vai ver lá em Apocalipse, a gente estudou agora recente, irmão, Jesus do lado de fora da igreja, batendo: eis que estou à porta e bato. Você já parou para imaginar o que era para estar dentro, para ser honrado, para ser glorificado? Ele está do lado de fora do coração, batendo para entrar. Ei, irmão, a partir de hoje, em nome de Jesus, se eu tivesse 100%, irmão, para poder pregar essa mensagem, é porque não estou, mas a partir de hoje, saia daqui, meu irmão, e comece a visitar o altar de oração pelas madrugadas. Saia daqui e comece a visitar aquela Bíblia que está empoeirada lá dentro da sua casa. Saia daqui e comece a programar, falar do amor de Deus para aquela pessoa lá no seu trabalho, para aquela pessoa lá na sua faculdade ou lá no colégio. Comece a programar, porque um avivamento de Deus virá sobre nós, sobre esta casa, sobre esta igreja. Mas você tem que estar preparado para esse mover de Deus que Ele vai enviar sobre nós. Quem crê pode dar um brado de glória a Jesus essa noite. Então, meus irmãos, essa obra é mais íntima. É uma obra, meus irmãos, pessoal. Se você chegar para mim e dizer assim: pastor, o senhor pode orar pela minha vida e impor as mãos? Posso. Mas não vai ser tão eficiente se você decidir no seu coração e disser: eu quero mais de Deus. Eu quero sair daqui, eu quero voltar a sentir a presença do Espírito Santo. Eu quero voltar a profetizar. Eu quero voltar a interpretar línguas. Eu quero voltar a evangelizar. Quero voltar a orar pelos enfermos. Muita gente tem perdido isso nesses dias. E algumas igrejas, me desculpe, irmão, com um tom dizendo o seguinte: aqui nós somos maduros. Isso eu me refiro a muitas igrejas, porque já rodei, irmão, em muitas delas ao longo dos anos, principalmente do nosso ministério. Já cheguei à igreja que o pastor disse: irmão Demetrio, aqui a nossa igreja é muito madura. Ela não é muito de glorificar a Deus. Eu já fico com um pé atrás, irmão, porque maturidade não significa frieza. Maturidade, irmãos, é você conseguir crescer em Cristo dentro dessa obra de preservação do Espírito Santo. Irmão, nós somos assembleianos. Os irmãos sabem que quando o Espírito de Deus vem com força sobre esta igreja, Ele sempre está aqui. E por que tem culto que a gente sente mais e outros menos? É porque tem culto que o Espírito Santo Ele decide: eu vou manifestar a minha presença de uma forma mais intensa e poderosa. Aí um dia alguém chegou para mim e disse assim: pastor, por que todo culto não é assim? Irmão, porque o culto não depende de mim. Em que sentido? A manifestação, a forma como ele vai operar. O culto
culto depende de mim, a forma como eu vou adorar. Se eu chegar aqui e decidir, Senhor, faça chuva, faça sol, eu vou largar o que está me distraindo e eu vou adorar o teu nome. Irmão, pode se preparar que o Espírito de Deus, ele vai trabalhar e vai agir sobre a sua vida. Então, no Antigo Testamento, voltando para o nosso assunto, nós vamos perceber, em terceiro lugar, um dos papéis ou atividade do Espírito Santo é a revelação. Essa foi a terceira área do ministério do Espírito Santo no Antigo Testamento. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 1, versículo de número 1. Hebreus capítulo 1, verso de número 1. Eu estou lendo na NVI, viu, irmão? Hebreus 1 e 1. Vamos ler junto esse versículo? Vamos lá? 1, 2, 3. O filho... desculpa, irmão. Eu fui ler o epígrafe aqui, desculpa. Vamos lá. 1, 2, 3. Há muito tempo, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Os profetas eram uma das classes em que o Espírito Santo ele vinha e os capacitava para tal ministério. É por isso que essa atividade da revelação, não só em profecias mais curtas, mas também no papel inspiracional, tanto em Moisés, como nos profetas maiores e menores, como nos mais diversificados autores bíblicos, a gente vai ver o que? É essa obra do Espírito Santo na revelação. Irmão, o Espírito Santo, nós podemos dizer, ele é o autor dos livros do Antigo Testamento, porque todos eles, nós vamos ver isso em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, quando ele vai dizer, Paulo escrevendo a Timóteo, que toda a escritura é inspirada por Deus. Todos os livros do Antigo Testamento, meus irmãos, eles receberam a inspiração do Espírito Santo. Esse termo, irmãos, se a gente pegar ele dos originais, inspirar significa soprar. E esse termo é um termo que é associado ou utilizado somente com as Escrituras. A gente tem um costume cultural de dizer assim, irmão, você viu? O pregador pregou a palavra, hoje ele estava inspirado. Quem já ouviu alguém falar isso? Você viu a irmã fulana cantou, hoje ela estava inspirada. Na verdade, irmãos, é um erro a gente usar esse termo a qualquer outra conotação que não sejam as Escrituras. Somente as Escrituras são inspiradas. Não existe louvor inspirado. Você pode usar outro termo, um louvor iluminado. Hoje o pregador ele estava iluminado com a porção das Escrituras. Mas a inspiração, irmãos, não é do pregador, não é do cantor, não é do pastor. Por mais santo que ele ou ela seja, a inspiração é das Escrituras. É ela que nós devemos render, meus irmãos, toda a nossa devoção, adoração, submissão e obediência. E é por isso que aquele que prega fora das Escrituras, meus irmãos, a gente não pode levar em consideração. É por isso que o crente, ele precisa estar congregando numa igreja que pregue as Escrituras. Chega de muito blá 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 hoje, meus irmãos. Chega de tanta coisa. Nós podemos pregar as Escrituras de forma criativa, de forma fervorosa. Nós podemos pregar as Escrituras, irmãos, com a iluminação de Deus em uma determinada porção ou texto. Mas, meus queridos, nós não somos nada, ninguém é nada. As Escrituras é tudo, porque nela contém a inspiração, a revelação do Espírito Santo para as nossas vidas. É por isso que a igreja,
ela não está centrada em homens. Essa igreja, irmão, não está centrada em homens. A igreja respeita, honra, mas entra pastor, sai pastor, por que a igreja não acaba? E tem pastor que é vaidoso, irmão. Um dia desse um chegou para mim e disse assim: depois que eu cheguei lá, rapaz, o negócio agora está avivado, o negócio agora está assim. Irmão, a gente não é nada, é as escrituras quem faz, irmãos, é a palavra quem faz. Amanhã ou depois eu já estou em outro desafio, já parto para outro momento, mas o que chegar aqui, eu digo isso no altar e faço isso com a minha vida. Honre que é homem de Deus também, porque a palavra de Deus é quem vai fazer sobre esta igreja. Levante as suas mãos comigo aqui nesta noite. Quem levanta as suas mãos e glorifica o nome do Senhor nesta noite? As escrituras têm poder, a palavra de Deus tem poder, a palavra de Deus é quem renova, a palavra de Deus é quem batiza, é quem faz. A gente só é uma luva que Ele coloca a mão e decide usar, mas é Ele quem faz, é a palavra de Deus. A gente vai ver isso no Antigo Testamento. Eu fui pastorear uma igreja, irmãos. Nessa época que eu fui pastorear, eu acredito que eu tinha menos de 30 anos de idade. E quando eu cheguei lá nessa igreja, o irmão que estava saindo, ele já tinha uma idade um pouco mais avançada, um grande homem de Deus, meu amigo. E eu lembro que um querido irmão chegou para mim e disse assim: rapaz, como é que pode? Nós perdemos o irmão fulano e Deus traz esse menino para ser o pastor da igreja. E eu sou, irmãos, aquela pessoa, irmãos, e aconselho os irmãos: não vão atrás de conversa não, irmão. Tem coisa que não vale a pena. Se você quer viver em paz, pelo amor de Deus, deixa isso para lá. Um dia eu cheguei no interior, o pastor com raiva, querendo ir lá na casa do irmão. Não, porque o obreiro falou. E eu disse: pastor, quem sou eu para lhe ensinar? Eu era diácono. Eu disse: pastor, fique sentado aí, não vá atrás disso não, meu irmão. E eu lembro, irmãos, que eu só disse isso para o irmão: meu querido irmão, é muito recente a minha chegada, mas o Deus que me chamou é o Deus que dá sinais no meio do povo e no meio da congregação. Então espere os sinais vir, os sinais chegar, porque o povo é o mesmo da época de Moisés, mas a liderança que está em Deus, ela vai experimentar o que Moisés experimentou, que são os sinais que Deus manifesta no meio do povo e da congregação. Ora, meu irmão, não deu assim uns 8 meses. Eu já vim em oração, orando pela madrugada, orando pela manhã, orando pela tarde. Quando foi um dia, meus irmãos, o Espírito, sabe aquele culto, irmão, que o Espírito decide descer assim, com força mesmo e com graça? Não tem esse culto? Foi esse dia, quando o Espírito de Deus desceu, o Senhor falou no meu coração: a partir de hoje, permaneço sobre esta casa. Irmão, até câncer Jesus curou nessa igreja. Irmão, até gente desenganada pelos médicos, irmão, com transplante de pulmão. Outro dia eu estava lá e eu disse: irmão Antônio, qualquer dia eu vou lhe levar lá no Jardim Castelão para o senhor dar o testemunho, porque o chefe, irmãos, da seção pulmonar, cardiopulmonar do Hospital do Coração, assinou o documento dele e disse para a esposa de um presbítero da igreja, e disse: olha, Raimundo, se eu operar o Raimundo mais uma vez e abrir a terceira vez, ele morre. E se eu deixar ele ali, ele vai passar mais uns dias e ele morre. Então eu não me responsabilizo. Aí a igreja começou a orar. Quando a igreja começou a orar, irmão, o Raimundo depois ele vai dizer assim: pastor, Jesus me visitou de madrugada lá na UTI do Hospital do Coração.
Jesus me visitou, e quando ele chegou perto de mim, ele disse que ia fazer a minha cirurgia. Irmão, eu fui lá mês passado, no aniversário da igreja, e eu disse assim: irmão Raimundo, o senhor está bem? Pastor, nunca mais senti nada no meu pulmão depois da cirurgia de Jesus. Irmão, Jesus é quem faz. Levante as suas mãos nesta noite, levanta a cabeça, minha irmã. Nada pode roubar a tua alegria. Essa doença, essa enfermidade, Deus te chamou para ser um crente alegre, cheio de Deus. Então abra a sua boca e glorifique a presença de Deus aqui nesta noite. Espírito Santo, ele atuou revelando as Escrituras no Antigo Testamento. Abra sua Bíblia em 2 Pedro 1, 20 ao 21. 2 Pedro. Tá aí. 1, 20 e 21. Vamos ler junto? Vamos, meus irmãos. 1, 2, 3. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas os homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Quem é grande, irmão? É o homem ou é o Espírito Santo? Tem que parar com esse negócio de idolatrar os vasos de Deus, irmão. A gente honra, respeita, mas a adoração é só a Ele. É só a Ele. Irmão, a gente não é nada. Eu, os nossos irmãos obreiros, vocês, cada um de nós, irmão, nós não somos nada. É Ele que é tudo sobre as nossas vidas. Amém? Meus irmãos, vamos correr. Quarta obra do Espírito Santo, a atividade dele no Antigo Testamento, é a obra de regeneração. O Espírito Santo, meus irmãos, ele teve uma atividade de regeneração dos pecadores. Pastor, quando o senhor fala em regeneração do Espírito no Antigo Testamento, o que o senhor quer dizer? Eu quero falar principalmente sobre 3 coisas. Primeiro, quando eu falo em regeneração do Espírito Santo no Antigo Testamento, eu falo de renovação. Segundo, purificação da impureza do pecado. E terceiro, convicção prévia do pecado. A obra de regeneração é uma obra, meus irmãos, que ela tem como intuito trazer vida àquilo que está morto. Essa é a obra do Espírito Santo no Antigo Testamento. Pastor, quem é que faz isso? É o Espírito Santo. Os mortos só podem se levantar se o Espírito Santo vivificá-los. É por isso, meus irmãos, que a gente precisa redobrar mais as nossas orações, nossa comunhão com Deus, para quando nós cantarmos, pregarmos, aconselharmos, falarmos, as palavras que saem dos nossos lábios não sejam meras palavras, mas sejam palavras que produzam vida, vivifique aquele que está morto. Olha o que é que diz o Salmo 104, versículo 30. Salmo 104, versículo de número 30. Quando sopras o teu fôlego, eles são criados, e renovas a face da terra. Jeremias 32, 39 e 40, olha o que é que diz a palavra. Darei a eles um só pensamento, e uma só conduta, para que me temam durante toda a vida, para o seu próprio bem e de seus filhos e descendentes. Farei com eles uma aliança permanente, jamais deixarei o bem a eles,
de fazer o bem a eles, e farei com que me temam de coração, para que jamais se desviem de mim. Quem é que opera isso, irmão? É o Espírito Santo. E por que a gente quer tentar fazer isso mecanicamente? Eu não sei se é exagero de um grande escritor, mas ele dizia o seguinte: o que a oração não fizer, nada mais fará. Mas não é a oração em si, é esse alinhamento com a obra do Espírito Santo. Irmão, o crente, ele tem que estar alinhado com o Espírito Santo. O crente, ele tem que estar cheio do Espírito Santo, para que a obra de Deus, ela ocorra de uma forma sobrenatural. Não adianta pregar sem o Espírito Santo, não adianta cantar sem o Espírito Santo. É por isso, irmãos, que nas práticas pastorais, isso não é ministrado em seminário, mas nas práticas pastorais, quando a gente vai olhar para as Escrituras, para a história, para os grandes homens de Deus e os ministérios mais eficientes atualmente, ele diz que o pastor, ele não pode jamais se descuidar da sua vida devocional com Deus. E eu estendo isso a quem é líder comigo aqui, estendo isso a cada obreiro dessa igreja, estendo isso a cada irmão e irmã que aqui estão. Nós não podemos nos descuidar da vida devocional. Irmão, você tem que louvar a Deus todos os dias. Quando você acorda pela manhã, você vai ouvir o som dos pássaros que já estão cantando ao nosso Deus, e eles estão nos ensinando que nós temos que cantar também. Pela manhã, meus irmãos, nós temos que nos dedicar à palavra, ouvi-la sem nenhuma interferência humana. Normalmente eu procuro lê-la sem a interferência dos comentários, dos livros, apenas a palavra falando ao meu coração, porque a minha palavra só vai causar alguma coisa no coração de alguém. O meu ministério só será eficiente se eu tiver esse contato vivo com Deus através da vida devocional. Eu já falei aqui alguns meses atrás, mas é bom, é propício repetir. Eu era gerente de uma livraria, irmãos, e era responsável para vender as revistas da escola dominical, basicamente para todo o estado do Ceará. E eu lembro de uma vez que liguei para um pastor, isso era mais ou menos umas 8:30 da manhã, 8 horas para 8:30, e a esposa dele disse assim: irmão Demétrio, ele está lá em cima, e ele não pode descer agora, ele está numa reunião. Quando foi 1 hora depois, eu liguei novamente, e ela disse assim: irmão Demétrio, ele ainda está lá em cima, está numa audiência, e ele não pode ser interrompido. Isso era uns 9:30, quando foi lá pelas 11:30, perto de meio-dia, eu liguei de novo e disse: ô irmão Demétrio, me desculpe, mas ele ainda está lá em cima de novo, ele não desceu. E eu brincando disse assim, não vou dizer o nome da irmã porque está gravando, né, para ninguém. Eu disse assim: irmã, pelo amor de Deus, ô reunião demorada essa. E ela diz assim: irmão, é porque eu não gosto de dizer não, mas ele está orando, e ele faz isso todos os dias. Pela manhã ele passa a manhã inteira com Deus. No dia que eu preguei lá a primeira vez, irmão, numa cidade aqui do interior do estado, que eu cheguei lá no interior do estado, você encontrar uma igreja, irmão, para 3.000 pessoas sentadas, é difícil. Você encontrar uma igreja para 3.000 pessoas sentadas é difícil. Mas no dia que eu preguei lá, eu entendi. É porque, meus irmãos, Deus, Ele faz a sua obra e o seu mover, mas a igreja tem que orar. A igreja tem que buscar a Deus em oração. E não é aquela oraçãozinha, irmão, que a gente acorda e não. É uma oração, irmão, que você paga o preço. É uma oração que você paga o preço pela madrugada. É por isso, irmãos, que nós temos hoje muitas igrejas vazias de Deus.
crentes vazios de Deus, crentes que não têm o Espírito Santo, crentes que não têm a graça de Deus, irmão. Igreja, irmãos, que mais parece um funeral, essa é a realidade. Igreja sem vida, sem graça. Mas, meus irmãos, nesta noite, Deus está falando conosco de uma forma precisa. Ele quer retomar essa vitalidade espiritual sobre as nossas vidas. Meus irmãos, a regeneração, ela significa também purificação das impurezas do pecado e também convicção de pecado. Meus irmãos, ela consiste nessa mudança do estado de morte para a vida. Lá em João 3:10, Nicodemos foi repreendido por Jesus, por ser mestre e desconhecer essa obra regeneradora do Espírito Santo. Jesus precisou falar num outro tom e ensinar a respeito da regeneração e do novo nascimento. E eu termino nessa noite, meus irmãos, dizendo em último lugar, que uma das atividades do Espírito Santo no Antigo Testamento é a preservação. Meus irmãos, olha, essa doutrina da preservação é algo tremendo. Por quê? Porque, meus irmãos, naqueles que foram regenerados, o Espírito Santo, ele se ocupou em preservar. Pastor, e o que é essa preservação? Essa preservação, meus irmãos, fala do aperfeiçoamento dos santos, isso no Antigo Testamento, e essa obra tem uma continuidade no Novo Testamento. Você já parou para pensar, se Deus te salva, a palavra de Deus vem sobre o seu coração, Ele abre a porta da palavra, abre o seu coração para você receber a palavra, você aceita Jesus, você é justificado, e essa justificação é a mudança da nossa posição, meus irmãos. A justificação, ela tem a ver com a culpa ela é retirada e agora nós somos inocentados. E a regeneração, pastor, ela tem a ver com a depravação. E essa preservação é o aperfeiçoamento dos santos. Você está aqui e pode ter certeza de uma coisa: tudo que acontece na sua vida é o aperfeiçoamento de Deus sobre a sua história. Às vezes, irmãos, a gente não entende algumas coisas que Deus faz com a vida da gente, mas tudo que acontece na sua vida é o Espírito Santo. Tenha calma, eu estou te preservando, eu estou te aperfeiçoando, eu estou trabalhando sobre a tua personalidade, eu estou te preparando para uma coisa maior, eu estou agindo sobre a sua vida. E às vezes, irmão, tem crente que não entende isso. Os irmãos que são mais antigos aqui sabem, irmão, que a gente aprendeu foi na peia, na paulada mesmo. Os mais novos já chegaram e pegaram um momento diferente da igreja. Mas os mais antigos, irmãos, e eu ainda peguei um pouquinho desse tempo, a gente aprendeu, irmão, com diversas personalidades. A gente aprendeu com um pastor bom, a gente aprendeu com um pastor ruim. Irmão, teve um pastor, irmãos, que ele congregou comigo, que ele era tão duro, e no dia que uma pessoa veio aceitar Jesus na frente, que ele chegou, não tem aquele pessoal católico que vai se ajoelha só assim. Ele dizia, era no altar, se ajoelha direito, vai nem atirar de espingarda. Duro, irmão. Mas vou dizer uma coisa para vocês: todos daquela época, ninguém se desviou, estão firmes na presença de Deus. Olhe para o seu irmão e diga assim para ele: irmão, a doutrina não mata ninguém não, fica tranquilo. A palavra de Deus não mata ninguém não, irmão. A palavra de Deus, irmão, ela traz vida. É essa preservação do Espírito Santo, irmão, usando as mais variadas situações. Se você pudesse abrir os olhos espirituais, você ia ver o Espírito Santo trabalhando sobre a sua vida e dizendo: eu estou te guardando, te preservando, te aperfeiçoando, te levando para uma vida de maturidade. Porque se você continuar desse jeito, quando chegar a bênção lá na frente, tu vai estragar o que vai chegar nas tuas mãos. Então, meus queridos irmãos, eu quero encerrar essa mensagem nessa noite dizendo isso: que o Espírito Santo, ele esteve e está atuando em
todas as épocas no programa de Deus. Então nessa noite, receba esta palavra, receba. Há um Deus preservando você, há um Deus guardando a sua vida, há um Deus que está cuidando da sua casa e da sua família. Irmão, enquanto a gente não entender isso, tem crente que não vai entender. Eu dou glória a Deus que a maioria aqui entende, mas tem crente que não entende. Ele vai ficar rodando, irmão, rodando. Tem crente, irmão, que foi com raiva da doutrina, bloqueia o pastor no WhatsApp. Ah, pensou, irmão, bloquear o pastor? Pastor, isso acontece? Ora, meu irmão, quando você for pastor, você vai ver que isso acontece. Mas vou dizer uma coisa para os irmãos. O amor de Deus, ele é muito maior, meus irmãos. Tem um amigo meu, eu vou terminar falando isso aqui. Um dia desse, isso foi numa congregação nossa, viu, irmão? Congregação nossa. Um dia desse, 2 jovens chegaram para o pastor e disseram assim: pastor, nós vamos sair da igreja. E o pastor que eu conheço, é meu amigo, ele dizendo, e eu morrendo de achar graça, ele disse assim: ô meu irmão, é mesmo, vocês vão para onde? Pastor, nós vamos para a igreja fulano de tal. E ele disse: ô rapaz, que bênção, eu conheço o pastor fulano, homem de Deus, homem da palavra, um homem muito, é meu amigo, viu? Aí os jovens olharam para ele e disseram assim: pastor, pelo amor de Deus, o senhor não vai dar uma palavra para a gente ficar não? O senhor não está preocupado não, a gente está indo embora? E o pastor disse assim: meu irmão, o tanto que eu já tentei com vocês, vocês passam no carro de vidro fechado, eu coloco o pé para pelo menos ver se você vai parar para lhe dar a paz do Senhor, você passa direto, vocês passam direto. Quando termina o culto que eu vou até vocês para dar a paz do Senhor, vocês saem pela outra porta. Vocês não vêm em culto de doutrina, vocês não vêm em escola dominical. Quando chega no culto de domingo à noite, antes de terminar o culto, vocês já estão indo embora. Aí o pastor pegou o celular e disse assim: e para variar, irmão, está aqui, ó, entrei em contato 8 vezes com vocês, vocês me bloquearam do WhatsApp, vocês me bloquearam no Instagram e no Facebook. Como é que eu vou pastorear a vida de vocês? Então, meu irmão, fique à vontade. Meus queridos irmãos, essa é a estratégia do diabo. É dividir a obra, desunir a igreja, para que a bênção de Deus não venha. Mas em nome de Jesus, irmão, eu continuo alegre, feliz e com a mesma disposição para pregar a palavra. Enquanto eu estiver aqui, esse povo é um só para a glória, para o louvor do nome do Senhor Jesus, meus irmãos. Porque Deus vai visitar esse povo, e anote o que eu estou dizendo: Deus vai visitar esta igreja. Deus está preparando, meus irmãos, algo tremendo para derramar sobre as nossas vidas. Deus vai visitar a tua casa, vai visitar a tua família, vai visitar, meus irmãos. Mas se prepare, porque é coisa do céu sobre a vida de cada um de nós. Quem crê pode dar um brado de glórias ao Senhor nessa noite. Pai, eu quero te agradecer por esta palavra. Muito obrigado, Jesus. Abençoa teu povo, abençoa tua igreja. Toma teu povo nas tuas mãos, Senhor. Assim, Deus, que esta palavra venha primeiro para mim, para minha casa, e que ela venha sobre a vida do teu povo, Pai. Em nome de Jesus, eu te oro e te agradeço. Quem pode dizer amém? Graças a Deus, meus irmãos. Quantos recebem a palavra do Senhor nesta noite? Amém. Deus seja louvado por tudo, em nome de Jesus. Meus irmãos, rapidamente, curso de teologia amanhã às 19 horas, sábado.